Essa é uma área muito importante para ministrar para as crianças, irmão. É uma das áreas que mais as crianças precisam ser ministradas. É a área de cura interior. Porque nós vamos encontrar muitas questões com as crianças. Lembrando que criança é termômetro no lar. Se você já usou um termômetro, você sabe o que eu estou falando. Termômetro, ele não aponta doença. O termômetro mostra que tem alguma coisa errada. Quando uma criança está com febre alta, pelo termômetro você não sabe qual a doença, mas você sabe que tem alguma coisa. Então a criança, como termômetro, ela sempre está mostrando que tem alguma coisa errada. E aí, nós que somos pais, professores, pastores, nós temos que ter discernimento para entender que aquela atuação da criança naquele momento é um termômetro. Eu não posso tomar uma atitude em cima de uma reação de uma criança. Eu tenho que entender por que ela está fazendo aquilo. Porque a reação nem sempre é ligado àquilo que está mostrando no momento. A reação é algo que a criança às vezes nem sabe por que está reagindo aqui. Por exemplo, você vai encontrar criança que não deixa você conversar com ninguém. Principalmente quando é pai e mãe. Mas às vezes até com o professor, porque ele transfere a carência dela para o professor ou para o mestre. Que tipo de carência? Você vai falar assim, pastor, mas todo mundo é carente. É verdade, todos nós temos carência. Eu vou repetir, todos nós temos carência. A própria Bíblia diz que todos nós carecemos da glória de Deus. Então todos nós somos carentes. Mas existe a carência excessiva. É aquela que atrapalha. Por exemplo, quem já passou por isso, você está conversando, se tem um filho carente, ele vem e começa a puxar você na hora que você está conversando com alguém. Aí te incomoda tanto que você fala, vou pegar no colo. Aí você pega no colo e continua conversando, você está virando assim, ele pega o queixo seu e começa... Né? É aquela criança que não permite que você converse com ninguém, porque... E aí os pais ignorantes que não vieram, graças a Deus, essa hora que ficam nervosos e bate na criança. É a pior maneira de atender esse problema é bater, porque a criança, ela nem sabe o que ela está fazendo, mas ela está mostrando que ela está carente do pai e da mãe. Em outras palavras, o pai e a mãe conversam com todo mundo, mas não conversam comigo. Ela talvez não saiba explicar isso, mas ela sabe demonstrar através de uma carência. Então precisa saber por que está tendo aquilo. E os professores têm que saber disso, amém? Outra questão, criança normalmente não tem revolta. Se você tem algum aluno que chuta a porta, chuta a parede, se joga no chão, irmão, ele não está fazendo aquilo porque ele gosta de fazer. Ele está fazendo aquilo porque ele está revoltado com alguma coisa dentro dele que ele nem sabe o que é. A revolta da criança é inconsciente. Então nós temos que ajudar a descobrir por que aquela criança está revoltada. Nós já vamos falar disso daqui a pouquinho. Outra carência. Medo. Pensa comigo, querido, a cabeça normal. Criança não tem medo de nada. Por que põe grade nas portas, nas janelas de apartamento? Se a criança tivesse medo, não precisava pôr. Como a criança não tem medo, você põe coisa na porta, na janela, para não pular a janela. Vocês já viram uma criança de 8 meses no chão, sentada, brincando? Quantos já viram? Quantos viram? Quantos nunca viram? Agora pensa comigo essa criancinha bonitinha, né? Sentadinha, brincando, e vem uma barata. Vamos pensar o que essa criança vai fazer com a barata. Vamos lá. Os que estão curados aqui. A mãe só vai descobrir quando vê as perninhas penduradas na boca da criança. O que eu quero dizer para você? Que nenhuma criança tem medo, a não ser que alguma coisa aconteceu. Criança que tem medo de dormir no escuro, criança que tem medo de raio, de trovão, criança que tem medo de animais, tudo, alguma coisa aconteceu, irmão. Não adianta forçar a criança a fazer aquilo. Né? Tem pai ignorante, a criança não consegue dormir no escuro, pai ignorante põe lá, apaga a luz, fecha a porta, dorme, criança.
Mas o ignorante, se ela está com medo, algum trauma aconteceu, às vezes no ventre da mãe aconteceu. Quando nasceu no parto, eu vou falar tudo isso hoje. Se Deus der graça, eu vou falar tudo isso. E aí você vai descobrir que os traumas estão gerados no inconsciente da criança, e ela está reagindo de alguma maneira, e a maneira de reagir é medo. Nem vou dar os exemplos da minha casa, porque não vai dar tempo, senão eu tenho um monte de exemplos só na minha casa, das minhas filhas, né? Porque a primogênita de cada casa é que sofre mais. Quantos são primogênitos aqui? Graças a Deus que Deus tem a bênção dobrada da primogenitura, viu? Porque a que a gente sofre mais é o primogênito, porque os pais só aprendem no primeiro. Então tudo acontece com o primeiro. Vamos falar outra coisa aqui. Criança, conscientemente, ela não se masturba. Por quê? Sexualidade de criança, irmãos, é diferente da sexualidade de adulto. Ela não tem a mesma cabeça de um adulto, mas sente prazer, sem saber o que é. Então, por exemplo, uma criança pequenininha, nenezinho, quantos aqui tiveram homem? Filho homem, neto homem. Nós tivemos 2 meninas, filha, foi aprender com o neto homem, primeiro neto homem. É aí que a gente aprendeu de homem. Então, o que acontece? A criança, a primeira coisa que vem, ela quer a mão. Já viu a criança pequenininha? Começa, bate na cara, porque ela está descobrindo Depois ela pega o pé e consegue pôr o dedão do pé dentro da boca. Só a nenê para fazer isso. O que ela está descobrindo? O pezinho. E um dia ela descobre o sexo dela. Meu netinho, a primeira vez que nós vimos, ele pegou o pingolim dele e puxava. Deu um desespero. Mas ele está aprendendo aquilo lá. Ele não está se masturbando. Ele está aprendendo coisas que faz parte do corpo. Faz parte do corpo dele. Agora, quando que uma criança está se masturbando? Quando você percebe, por exemplo, que algo está acontecendo diferente, começa a ficar com a cor diferente, começa a suar, começa a ficar inapetente, começa a ir mal na escola, alguma coisa está acontecendo, está se esfregando na carteira, gosta, né, de sentar às vezes em colo do homem, em joelho, ficar se esfregando, aí você já começa, tem alguma coisa errada. Aí você começa a perceber que é masturbação. E aí você tem que descobrir, mas como que uma criança de 4, 5 anos está se masturbando? Que idade que tem para isso? Se a sexualidade dela não é igual ao do adulto. E aí você começa a descobrir que, na maioria dos casos, é fuga de alguma outra coisa. Uma menininha tinha 2 anos e meio, né? 2 anos e meio, tinha fralda. E a mãe disse, ela está se masturbando. Imagina a nossa cara. Mas como assim? Está se masturbando. Aí contou o que ela fazia, como que ela ia no berço do irmão mais velho, mexendo no pingolim dele, como é que ela gostava de sentar no colo, no sofá, e ficava se esfregando, mas como com 2 anos e meio? E aí, quando nós fomos examinar o caso de verdade, com detalhe, o que nós descobrimos? O problema da cobertura. Os pais estavam com um problema sério na área sexual. O que o inimigo faz? Quando ele entra dentro de uma casa, ele ataca primeiro as crianças. Então, quando os pais têm problemas, os primeiros afetados são as crianças. E como era a área sexual, começou a afetar a criança. Então, isso é muito sério quando a gente entende. Uma outra era um menino de 7 anos. E aí descobrimos o seguinte, que os pais, não é o caso de vocês, graças a Deus, os pais que nunca vêm é que é problema. Os pais muitas vezes não entendem que as crianças são radares. Ele pode estar brincando lá no quarto. Você vai lá, conversa com ele, ele nem ouve você falar. Você fala, filho, ele está lá dentro do computador. Você começa a conversar com o marido lá na sala, daqui a pouco ele vem e sabe tudo o que vocês falaram. Radar. O que aconteceu? Esses pais começaram a esconder do filho que iam vender a casa e comprar outra, queriam fazer surpresa. Só que ele escutou só a primeira parte, que eles iam vender a casa. Esse menino entendeu o seguinte, não entendeu a segunda parte, falou, vamos vender e morar na rua. Então, quando ele passava assim nos viadutos e via aquelas pessoas dormindo embaixo, ele se imaginava já lá dentro. E ele começou a fugir, e a fuga era se masturbar, começou a se masturbar.
E o problema era uma fuga do medo que ele tinha de morar na rua, porque os pais esqueceram de contar que tinham que comprar uma outra casa. Então, veja, uma coisinha tão pequena envolve um assunto tão grande. E muitas vezes a reação dos pais, né, é fazer coisas terríveis, bater na criança, chamar atenção, sem saber por que está acontecendo aquilo. Às vezes, professores de escola dominical ficam assustados quando vê aluno na própria classe, às vezes se masturbando, e não sabe como agir. Tem que saber puxar os pais, saber o que está acontecendo na casa, qual o problema entre o pai e a mãe, o que está acontecendo com essa criança, e outras coisas. A facilidade de ver coisas hoje na televisão. Não tem mais censura às 4 horas da tarde, às 3 horas da tarde, cenas terríveis. E isso invoca as crianças que não sabem o que é aquilo. Mas o inimigo usa para fazer coisas que não devia, e a criança passa a se masturbar. Gagueira e troca de letra, eu podia juntar tudo com dislexia, está tudo ligado a essa questão de alma, de trauma. Dislexia, quando a criança começa a trocar letras por números. Vai escrever, em vez de A, escreve 1, né? Só que muitos pais ficam assustados com isso, mas uma criança, para dizer que ela é dislexa, só quando ela está alfabetizada. Aí sim, se uma criança já está alfabetizada e continua dislexa, não tem jeito, irmão, tem que levar numa psicóloga, numa pedagoga, numa, como é que fala essa que cuida de psicopedagoga, mas também a de fonoaudiólogo. Precisa, irmão. Irmão, nós não somos capazes de resolver tudo numa vida. Tem áreas que a gente tem que mandar para uma especialista. Agora, por favor, vocês que são autoridade da igreja, nunca permita que os pais levem uma criança para um psicólogo que não seja cristão. Tem que ser sério nisso, irmãos. Essa menina que nós atendemos, é o caso, né? Ela tinha um problema de medo e começou a se masturbar. E aí entramos no assunto, mas já estava acontecendo. Levou na psicóloga, não cristã. O que essa psicóloga fez? Para fugir do medo, ensinou a criança a se masturbar. Então, a masturbação era para fugir do medo. Olha o que a psicóloga ensinou. Então, se você leva numa psicóloga não cristã, você vai piorar a situação daquela criança. Por isso que nós precisamos de psicólogo na igreja. Tem algum aqui que está estudando, é? Gente, misericórdia de nós. Precisamos